tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês sabiam que isso aqui é uma resposta de oração já? Isso aqui já é uma resposta de oração. E que resposta de qual oração? Segundo as Crônicas, capítulo 6, é só voltar uma página aí, versículo 26 ao 30. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, confessarem teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimaduras no trigo, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarto, cerrando alguns dos teus inimigos nas terras das tuas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração, toda súplica de qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Salomão, ele faz essa oração ao Senhor, e Deus responde dizendo: ok, mas farei sim o meu povo, que se chama pelo meu nome, aquele que diz que me serve, aquele que leva o meu nome aonde vai. Se esse povo que diz que é meu, primeiramente se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer o seu erro, é se colocar diante de Deus como é, pecador, né? Aí ele diz: se ele se humilhar e orar. O que é orar? É se colocar diante do Senhor para falar com o Senhor, buscar a minha face. O que é buscar a face do Senhor? É procurar a Deus até encontrar, é não se conformar e simplesmente orei uma vez, não deu resultado, não vou orar mais. Não, você vai buscar a face do Senhor, você vai orar, você vai suplicar. Aí ele diz: e se converter, ou seja, mudar, ser transformado. Aí você veja que só é possível uma transformação na nossa vida através de Deus, da busca de Deus. Aí ele diz: se converter dos seus maus caminhos, deixar, largar, abandonar as práticas erradas, aquilo que é ruim. Aí ele diz que se isso acontecer, aí então ele vai ouvir lá dos altos céus, onde é a sua habitação. Aí ele vai perdoar os nossos pecados, e ele vai fazer o quê? Porque toda peste, toda praga, a fome, tudo aquilo que estava ruim, seja o quê? Restaurado. Ele diz: sararei a sua terra. Nós conhecemos bem o
Deus ao qual nós servimos e sabemos o tamanho da sua misericórdia e do seu amor. Porque se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Portanto, todas as vezes que alguém peca, desde a antiguidade, e por causa do seu erro, da sua falta de reconhecimento, o Senhor, Ele se afasta, ou melhor, nós nos afastamos dele. Somos nós que nos afastamos de Deus por causa do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos caminhos. Mas todas as vezes que o povo está afligido e ele clama ao seu Deus, ele reconhece o seu erro, não importa quantas vezes isso aconteça, o Senhor, Ele ouve dos altos céus, Ele perdoa os pecados e Ele sara a terra. E isso foi acontecendo dia após dia. Cada tempo que se passava, o Senhor ia enviando libertadores, reis, até que chegou um momento em que o povo se distanciou tanto de Deus que o Senhor calou-se através dos seus profetas. Houve cerca de 400 anos de silêncio de Deus em relação a levantar um profeta na terra. E durante esses 400 anos, conta-nos a história que foi tão terrível, que os sacerdotes não eram mais escolhidos pela vontade de Deus, mas eram escolhidos através de barganha. Era quem pudesse oferecer mais, era através de acordos fraudulentos. E sabe o que aconteceu com isso, irmãos? Líderes malignos associados a sacerdotes totalmente afastados da presença do Senhor chegaram a sacrificar porcos no altar de Deus. E isso, o povo sofrendo, o povo angustiado, o povo afligido, os pobres sendo maltratados, necessitados sendo deixados de lado. E você acha que não houve um povo que clamou e veio a tudo isso? Deus envia um homem que foi resposta de uma oração. João, filho de Isabel e Zacarias, que não seria somente a resposta da oração daquele pai e daquela mãe que queria um filho, mas seria aquele que prepararia o caminho para o nosso Salvador. Glória a Deus. E quando Jesus é enviado por Deus para ser o nosso libertador, o nosso Salvador, não somente por um pouco de tempo, mas por toda a eternidade. Agora haveria um libertador para o povo de Deus, para todos sempre. Haveria um que resolveria todos os problemas em um único sacrifício. Não haveria outro depois dele. Não houve ninguém como ele, somente Jesus. E a época que João e Jesus nascem é uma época terrível, uma época de dor, uma época de sofrimento, uma época em que o povo de Deus estava sendo afligido por governantes malignos e sacerdotes mais malignos ainda. E no meio ali daquela geração perversa tinha Zacarias e sua esposa, que a Bíblia diz que eram íntegros, que eram fiéis ao Senhor, ao qual o Senhor concede o profeta. O profeta João que veio. João poderia ser grande na terra entre os homens. Primeiro, porque já há 400 anos não se levantava ninguém e Deus levantou ele. Imagine só a honra e a glória que esse homem teria se associasse àqueles sacerdotes. Ele era o único desde muito tempo, 400 anos sem Deus levantar ninguém, e Deus levanta João. Para ser ainda maior a glória desse homem na terra, aconteceu que ele era filho nada mais do que 2 descendentes de
do sumo sacerdote Arão. Veja bem, quanto privilégio este homem rejeitou para ir para o deserto e chamar aqueles sacerdotes, escribas e fariseus de hipócritas, raça de víboras. Ele rejeitou a glória que a terra tinha preparado para ele, simplesmente para ser servo do Deus Altíssimo, para ser servo de Cristo, no qual ele disse: não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Aleluia. Este homem foi resposta de uma oração. Este homem rejeitou tudo, assim como o nosso Cristo. Jesus, ele dá testemunho de João e ele diz: olha, nascido de mulher não há outro igual a João. Mas João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas nós, dentro da casa do Senhor, que não podemos sequer ser comparados a João, quanto mais a Jesus, nos achamos no direito de rejeitar a presença de Deus muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Assim, muitas vezes como aqueles sacerdotes que se vendiam por tão pouco, se vendiam por dinheiro, se vendiam por fama, se vendiam por terras, somente para conquistar um reino terreno. Mas o nosso Cristo, ele veio nos trazer um reino que não perece, um reino que não morre, um reino que não pode ser destruído. E nós que estamos aqui, estamos granjeando riquezas para quando chegarmos lá naquele reino. Ele diz: tudo que você juntar aqui nessa terra vai ser devorado pelo tempo. A ferrugem vai comer, a traça vai devorar. Mas aquilo que está sendo juntado lá no céu, isso aí ninguém vai poder tirar de você. Batalha, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É assim que o nosso Deus, ele diz. E aí ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, ninguém é obrigado. Você ouve se você quiser. Será que nós estamos nos comportando como João, que foi resposta de uma oração? Ou estamos nos comportando como aqueles escribas e fariseus, que não valorizam a presença de Jesus? João, sendo grande, escolheu ser pequeno e disse que não era digno sequer de desatar as sandálias de Jesus. E para você entender o que significa o que João disse, naquela época, somente o servo de mais baixo escalão, aquele que ninguém dava nada por ele, é que tirava a sandália do pé de alguém. Então entenda que João, ele está se colocando como o menor de todos os servos. E ele ainda está dizendo: sendo eu o menor de todos os servos, aquele que tira a sandália do pé, não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele entendia diante de quem ele estava. E nós sabemos diante de quem nós estamos? Será que nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos verdadeiramente? Será que verdadeiramente nós estamos o honrando como se deve fazer? Aí esse Jesus, ele cresce, ele começa o seu ministério, e mesmo sendo Deus, ele não toma para si a glória. Ele diz: eu não vim glorificar a mim mesmo, mas eu vim glorificar ao Pai. E quando ele está no momento de dor e sofrimento, não porque ele pecou, lá naquele jardim, no Getsemane, ele não estava orando por ele estava orando por mim, e ele estava orando por vocês. Ele não estava clamando ao Pai porque ele pecou. Ele não estava clamando ao Pai para o absolver de nada, mas ele estava ali clamando por causa de mim e por causa de vocês. Ele estava dizendo ao Pai que era muito doloroso passar por tudo aquilo, que toda a ira de Deus
vivia sobre Cristo. E aí ele diz: se acaso, Pai. E essa foi a oração mais importante de toda a história da humanidade. A oração que salvou a nossa vida. E não estou falando dessa vida aqui, eu estou falando da eternidade. Porque nós temos que crer que nós temos uma eternidade com Cristo. Essa foi a oração que definiu a nossa eternidade. Porque se ele naquele momento diz: eu não quero, o que seria de nós? Se naquele momento ele diz: não vou passar, o que seria de nós? Mas ele disse: cumpra-se em mim, aleluia, sua vontade. Se é isso que tem que acontecer para que todo esse povo seja salvo, então que assim seja. Se isso é o que tem que acontecer para que toda a humanidade alcance a Deus novamente, que assim seja. E qual é o valor que nós damos ao nosso Cristo por isso? Em que nós o honramos verdadeiramente? Quanto de Cristo está sendo visto em nós? Quanto nós temos pregado com a nossa existência, com a nossa vida? O quanto nós estamos abrindo mão de nós, como fez João o Batista? Porque ele batizado, ele era chamado de João o Batista. Quando nós estamos abrindo mão, ele abriu mão de ser glorificado na terra. Ele tinha tudo para ser o maior que já existiu entre os homens abaixo de Cristo, mas ele rejeitou. E nós estamos rejeitando ser maior para que o nosso Cristo venha sobre nós? Quando seus discípulos chegam diante dele e dizem: olha, tu não estás vendo que Jesus batiza mais do que o Senhor? Ele diz: eu quero que ele cresça e eu cada vez diminua, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para que ele seja glorificado e não eu. E é assim também na nossa vida hoje. Nós já estamos na terceira semana lendo esses versículos que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é resposta de oração. Você já está com resposta de oração. Verdadeiramente o Senhor já te respondeu e Ele já disse o que você tem que fazer. Você não está aqui buscando a resposta de oração, você está aqui já recebendo de Deus a resposta de oração para a tua vida. Você já está recebendo de Deus. Deus está dizendo ainda que eu serve o céu para que não tenha chuva, ainda que eu mande gafanhotos para devorar a plantação. Se você orar, se você reconhecer o teu erro, se você se arrepender, se você me buscar, eu perdoo o teu pecado, eu restauro tudo que foi devorado por causa de você mesmo. Olha a bondade desse Deus, olha como Ele é maravilhoso. Nós erramos e tudo na nossa vida é destruído por causa do nosso erro. A culpa é nossa. Aí Ele diz: eu vou consertar o teu erro, eu vou restaurar o que você destruiu. A única coisa que você precisa entender é que você precisa ser dependente de mim. Ele diz: nós cantamos o hino 577, que é a última estrofe, diz assim: que só vai fluir o que nós estamos a pedir quando nós colocarmos tudo no altar de Deus. E sabe o que é tudo no altar de Deus? É a nossa vida. É tudo que há em nós. Quando nós
Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tiver tudo diante dele, e todo o teu ser ele fizer o quê? Controlar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, então você vai ver que o Senhor tem poder. Mas você vai ter que colocar tudo, absolutamente tudo, aonde? No altar do Senhor. Se você não colocar no altar do Senhor, você não vai ver feito na tua vida. Não adianta ficar resmungando, murmurando, reclamando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele quer ver a nossa disposição, o nosso reconhecimento. Quantos de nós têm se colocado diante do Senhor e dizendo: eu não sou digno de estar diante do Senhor, eu não sou digno de estar na tua casa, eu não sou digno de te adorar, eu não sou digno de ministrar a tua palavra, eu não sou digno sequer de dobrar o meu joelho diante do Senhor, mas o Senhor é tão bom que me aceita na tua presença. Quantos de nós estamos tendo esse reconhecimento? Nós precisamos, meus irmãos, verdadeiramente entender isso de uma vez por todas. Só sabemos reclamar, só sabemos questionar, só sabemos botar a culpa dos outros, não é? A minha vida não era para estar assim, mas a culpa é de quem? A culpa é da internet. A culpa é da internet, porque a minha vida está desse jeito. Se não fosse a internet, a minha vida não estaria assim. É a síndrome de Adão e Eva ainda lá no Éden, que não reconhece o seu erro. Não, a culpa é nossa. Somos indesculpáveis. Ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia. Sabe por que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro? Não é porque nós não somos dignos de confiança. Não quer dizer que eu não tenho que ter confiança em alguém para falar algo. É não colocar a minha confiança em alguém. Eu não chegar e dizer: eu vou vencer, eu vou conseguir, porque o diabo Noé me disse que eu vou. O diabo Noé me disse que vai dar certo. Então eu estou confiando no que ele disse. Não, ele é falho igual a mim. Ele é poderoso.